Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos Apóstolos, capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação, junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelos quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram a Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve esta visão, procuramos partir para Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o evangelho. Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia e no outro dia a Neápolis, e dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade nos detivemos por alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nos assentamos e falávamos às mulheres que se haviam reunido. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores, pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se e voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E da mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fórum, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amontinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas
Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando-nos ao carcereiro que os guardasse com segurança. Esse, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todos os povos e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido, tirou a espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhe: Senhor, que devo fazer para me salvar? Que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os liquidadores dizerem: solta estes homens. O carcereiro transmitiu esta mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Sai, pois, e ide em paz. Os magistrados mandaram-lhe dizer que vos põe em liberdade, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançaram fora ocultamente. Não há de ser assim, mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os liquidadores deram parte dessas palavras aos magistrados. Esses temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente, pedindo desculpas, rogaram-lhes que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos. Depois partiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra, eu vejo a irmã Zélia dentro dela. Uma palavra que não para, eles não param em lugar nenhum, gente. Vocês já viram? Anuncia a palavra aqui, são presos ali, sai da prisão, continua fazendo o caminho da evangelização. Um dia está num canto, um dia está no outro, é bem a minha vida, né? Conversando esses dias, cheguei de viagem, e as irmãs, a madre, junto com o padre Wilton, todo mundo falando, a irmã Zélia estava nos Estados Unidos, a irmã Zélia está não sei aonde. Aí ele disse assim: a irmã Zélia, o espírito dela está sempre aqui. Ela pode estar nos Estados Unidos, na França, na Itália, mas o espírito dela está aqui. E isso para mim foi uma palavra muito forte, porque eu vejo que Deus me usa para viajar, mas eu tenho um vínculo com a minha comunidade de amor, um vínculo com um carisma. Então, meu espírito está realmente nesta congregação, em comunhão com as irmãs. Eu estou junto com elas na oração diária de cada oração, e elas estão comigo na missão. E é isso que é bonito. Então, eles não têm medo de anunciar. Vão ser presos e lá, meia-noite, se põem em oração. Nada pode parar um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, e eles vão lá e oram, e o Espírito Santo vem, faz maravilhas.
ao ponto que esta pessoa, eles ganham a alma desse carcereiro, ele é profundamente tocado pelo Espírito Santo. Claro que quem faz tudo é Deus. Nós, a única coisa que nós temos é o pecado. A graça que move o nosso ser de evangelizar, de anunciar, a sabedoria que exala dos nossos lábios, ela vem do Espírito Santo, ela vem de Deus. Então, nós somos pessoas escolhidas por Deus, ungida pelo Espírito Santo, para levar a esperança a todos. Esta graça quem faz é Deus. Somos reservatórios da tua graça, pela força do nosso batismo. Por isso, nós não precisamos ter medo de nenhum desafio. Vão ser presos, não tem problema. A prisão se torna uma capela de oração. E lá dentro, eles, então, não tem medo de revelar aquilo que o Senhor fala, não tem medo de dizer a verdade. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava, que tinha um espírito de pitão. Veja, o próprio demônio reconhece que eles são os ungidos do Senhor, pondo-se a seguir Paulo, e a nós gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que anuncia o caminho da salvação. Olha, até o demônio reconhece isso. Repetiu isso por muitas vezes. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus ambos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao fora à presença das autoridades, e aí vão ser presos. Por quê? Por fazer o bem, por anunciar o reino de Deus. Então não pense vocês que nós também que anunciamos a palavra, vamos ficar isento da perseguição, vamos ficar isento da prisão, vamos ficar isento da morte. Mas o que é tudo isso diante da glória celestial? E esta é a visão que os mártires e os santos, eles tinham. O que nós não podemos separar a nossa vida. Temos que anunciar, e anunciar dia e noite nas cidades que o Senhor nos mandar. Então, este é o caminho. Que quando a gente não pode anunciar falando, que a gente anuncia rezando, né? E Deus, ele usa mesmo aqui de Paulo, ele usa de Timóteo, ele usa, né, de Silas, ele usa de quem ele quer para fazer a palavra dele correr com mais autoridade, mais vigor. E por isso, né, aqui nós podemos perceber que ele quer as coisas de forma correta. Ele não quer um caminho que o leve um caminho errado, mas ele quer anunciar a palavra de Deus de forma correta. E por isso ele usa da sua autoridade para falar com esses homens, né? E eles obedecem. Por quê? Porque essa voz vem de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando vocês que hoje, às 21 horas, eu terei uma live com Hélio Maria, e às 22, a nosso segundo dia de trido pelo Brasil. Você não pode perder, tá bom? E não pode esquecer de rezar também a novena de Santa Teresinha. Vamos rezar, vamos nos unir em oração. Deus lhe abençoe. Fique com Deus.